Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje eu vim trazer o que eu tinha prometido, que era sobre o resultado da prova, que eu fiz a prova de revalidação, tem um pouquinho mais de um mês que eu fiz a prova e vim trazer o resultado que eu passei, fui aprovada, yeah! Muito feliz, muito aliviada. Então, comemorei muito, assim, fiquei muito feliz porque eu já estava mais perto de sair o resultado, eu já estava meio que me conformando de que talvez eu tivesse que sentar para estudar de novo e tudo mais, já me conformando com aquela situação. E aí, quando saiu o resultado que eu tinha passado, eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí saí gritando pela casa, meu filho ficou assustado. Eu, mamãe, eu falei, não, filho, tá tudo bem, mamãe tá feliz, mamãe passou na prova. Estou mais perto de ser médica, porque só isso não é suficiente para ser médica aqui na Austrália, né? Então, assim, hoje eu vou falar duas coisas principais. Então, como eu estudei para a prova com um pouco mais de detalhes que no outro vídeo que eu vou deixar aqui no box de informações, que foi assim que eu saí da prova, eu falei também sobre de como eu estudei. Mas hoje eu vou trazer os detalhes, né, vamos dizer assim, mais passo a passo de como eu estudei. E vou contar para vocês os próximos passos, o que eu tô fazendo agora, como é que segue daqui para frente, né? Então, sobre a pontuação da prova, eu ainda não recebi o report, que a gente recebe um report pelo correio dizendo quanto foi a pontuação que você fez e tudo mais. Porque no site só vem dizendo se você está apto a fazer a prova do clinical, que é a prova prática, ou não. Então aí lá apareceu que eu estava apto e agora tem que esperar para chegar o resultado pelo correio, que aí vem discriminando toda a pontuação direitinho de quantas questões eu acertei, quantas questões não, mas quantos pontos eu fiz em cada sessão. E é necessário fazer 50% da pontuação, porque vale 500 no total a pontuação, e você tem que fazer no mínimo 250. Então, assim, são 150 questões, mas são 500 pontos e você tem que fazer 250 pontos. E não quer dizer que você é diretamente proporcional, né? O número de questões ao percentual de acertos, porque o peso das questões vai variar em função do acerto e erro dos outros candidatos. Então, no outro vídeo eu expliquei um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, eu vou contar um pouquinho como é que eu tô com a minha colinha aqui. Como é que eu estudei para a prova. Então, assim, eu comecei a estudar mais ou menos em julho do ano passado. Eu já tinha dado uma olhadinha assim por cima no Blue Book, assim, para ter uma ideia, mas eu não tinha sentado para estudar. Então, eu realmente comecei a estudar pelo Blue Book em julho, mais ou menos, e aí eu comecei a ver, fiz as questões, fui fazendo as questões, mas eu não estava anotando muita coisa, eu só via as respostas, anotava as respostas e conferia, só isso que eu fazia. Aí, logo depois, eu paguei o Amedex por 6 meses. O Amedex custa caro, agora eu não lembro, eu vou deixar o site aqui, vocês podem conferir depois. E aí, como que eu comecei a estudar pro Amedex, pelo Amedex, né? Eu comecei a fazer, então assim, comecei a organizar todas as questões de acordo com as disciplinas, né? Eu fui separando, então assim, cada marcaçãozinha aqui eu tinha as disciplinas divididas do Amedex, que tem tudo separado, né? Pneumologia, cardiologia e cirurgia vascular, doenças infecciosas, psiquiatria, são vários assuntos, né? E eu fui separando aquilo ali de acordo e como que eu ia fazendo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês com detalhe, acho que vocês vão conseguir ver bem. Então, por exemplo, aqui eu escrevia resumidamente a questão do Amedex, em português mesmo. Eu preferi escrever assim. Então, assim, eu li a questão, então, da forma como eu entendi a questão, eu escrevia. Então, é um paciente que foi esplenectomizado e qual a infecção ele fica mais suscetível? Era essa a pergunta. Eu respondi, aí eu colocava assim, né? No caso, eu respondi. Aí, diarreia do viajante. Aí eu botava a resposta em inglês, né? Traveler's diarrhea. Aí, qual é a resposta? Eu botava aqui, malária. Aí eu vinha aqui embaixo, ó, e colocava toda a explicação, tá? E aí, por que tá já marcadinho assim? Porque depois de fazer todo o Amedex, eu fui revisar todo o material. Só que deu tempo de revisar todo o caderno? Não, são 2 cadernos. Então, assim, é bastante coisa. E eu não consegui revisar tudo. Eu revisei uma parte. E aí, quando tava chegando mais perto da prova, isso eu pulei uma parte antes disso. Antes de fazer revisar o Amedex, eu refiz o Blue Book. Então, eu fiz 2 vezes o Blue Book,
Fiz uma vez o Amedex com calma, detalhando cada questão desse jeito que vocês estão vendo aqui. E próximo à prova, faltando 2 semanas para a prova, eu paguei de novo 1 semana de Amedex e 1 semana de M+. Então, as últimas 2 semanas eu não fiquei mais escrevendo nada. Inclusive, eu fiquei até estudando mais pelo celular, porque eu gosto, assim. Acho que a maioria das pessoas não gosta muito disso, né? Prefere fazer no notebook ou no iPad, no tablet, enfim. Para mim, o celular funciona. Então, eu ia fazendo print das questões que eu errava e aí escrevia algumas observações no print, compartilhava no grupo que a gente tem que a gente fez um grupinho de estudos de quem ia fazer a prova, compartilhava com quem ia fazer a prova junto comigo também e a gente discutia um pouco as questões. Então, assim, as minhas últimas 2 semanas eu não parei para ficar vendo conteúdo, não, eu fiquei só vendo questão. Vendo questão, vendo questão, vendo questão. Então, nesses 15 dias, a primeira semana foi o M+X e a segunda semana foi o Amedex. Porque você consegue comprar, tem vários pacotes, né? Que você pode comprar as questões, o acesso às questões pode ser por 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 semana. Vocês vão poder ter acesso, se quiser olhar aqui nos links que eu vou deixar. E assim, cada pessoa assim, funciona de um jeito, né? Aí eu fui fazendo na última semana, né, que eu fui fazendo o Amedex, eu colocava, porque existe uma opção no site para você fazer como se fossem simulados. Então eu colocava pro próprio site gerar 150 questões de simulado para mim. E aí ele faz um blend lá das questões, faz uma coisa randomizada e coloca 150 questões. E aí eu ia fazendo isso, ia tentando fazer isso todo dia, ou às vezes eu dividia isso, metade eu fazia num dia, metade eu fazia no outro. Porque, assim, eu, né, cuidando do meu filho ainda não estava na escola, então, assim, eu só podia estudar à noite, que era a hora que meu marido estava com meu filho, aquela logística complicada, né? E eu fazia esses simulados. E como que eu me saí nesses simulados que eu gerava no Amedex? Eu me saí bem, porque eu já estava fazendo as questões, muitas das questões eu estava fazendo pela 3ª vez, então eu acertava entre 80%, 75%, 85%, uma média de 80% de acerto dessas questões do Amedex. No M+X, que tem os recalls, eu não fui tão bem. Então às vezes eles separam por 10, como se fosse pacotinhos de 10 questões, né? Tinha pacotinhos de 10 questões que eu acertava 3, errava 7. Então, assim, porque eram questões novas para mim e tem muitas questões, eles têm alguns packzinhos de questões que são doenças raras, síndromes raras, aquelas questões mais difíceis mesmo. E aí eu ia bem mal. Então, assim, tinha hora até que eu dava uma desanimada, que eu falei assim, ai meu Deus, não vou passar nessa prova, eu tô indo muito mal. Mas aí quando eu fiz os simulados do Amedex, eu tava indo melhor. Então, assim, para vocês terem uma noção de como que eu tava me saindo nos simulados, né? Lógico que isso não é regra, cada um é de um jeito, mas eu realmente tô querendo trazer aqui o meu relato com mais detalhes para que vocês possam entender e ver como que aconteceram, né, todas essas coisas. Na véspera da prova, eu estudei um pouco, não estudei muito, mas eu estudei um pouco. Eu sempre gostei de estudar em véspera de prova, isso para mim sempre funcionou, assim. Tem muita gente que fala, a recomendação, inclusive, né, dos especialistas e tudo mais, é tipo, relaxa, na véspera da prova não estuda. Eu funciono sob pressão, então, assim, se eu sei que eu tenho uma data, se eu sei que eu tenho uma prova para fazer, eu funciono sob pressão. Então, eu gosto de estudar na véspera. Só que na véspera dessa prova eu não estudei muito. Mas no dia eu fui revendo, porque como eu fui fazendo os prints no celular, meu celular estava lotado, assim, de fotografia das questões. Então, assim, era um monte de print. E eu fui revisando aquelas questões. Fui revisando, fui vendo, e me ajudou. Alguns conteúdos se repetiram. Uma questão se repetiu, que foi o da Scratch Disease, que é a doença de arranhadura do gato. Caiu, tinha essa nos recalls do M+X. Eu fiz o print, porque eu não sabia, né? Aí estudei aquilo e caiu a mesma questão, assim, muito parecida, uma questão muito parecida na prova. Então, vou dizer que o meu estudo do trem valeu a pena. Isso, assim, horas antes de fazer a prova eu estava estudando. Mas isso não é o mais correto, né? Se for ver a recomendação dos psicólogos e tudo, quem prepara para concurso e tal,
Dizem que na véspera você tem que relaxar, para você chegar com a cabeça relaxada, mas assim, pra mim, eu funciono desse jeito. E como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu cheguei muito afiada na prova. Então, como a minha cabeça estava muito ligada nas questões, eu cheguei lendo as questões muito rápido, tanto que eu não tive problema com relação ao tempo. Eu terminei a prova, revisei as questões que eu tinha dúvida e ainda sobraram 40 minutos, porque eu estava com a cabeça muito afiada para aquele formato das questões. Porque o formato realmente se repete. Então, você fazendo o Amedex, o M Plus X, o Blue Book, você vai ver que aquele formato, aquele jeito de cobrar o conteúdo é muito semelhante. Então, de fato, esse material foi bom e foi suficiente para mim, na minha opinião, e graças a Deus eu passei. Então, assim, realmente a minha cabeça já estava muito afiada para aquele formato. Então, eu cheguei lá, lendo as questões, marcando, lendo, marcando, lendo, marcando, e tava muito afiada, assim. Então, eu acho que isso me ajudou. Mas cada um é de um jeito, né? Então, assim, a maluca que leu questão no trem, mas não que você precise fazer isso para passar na prova, né? Então, assim, cada um sabe de si. Quem tá fazendo essa prova já é médico, já fez vestibular, tem chance de já ter feito prova de residência, prova de concurso, enfim. Então, já tem um know-how de como que a sua cabeça funciona melhor para a prova. Eu sempre estudei na véspera, sempre gostei de ver coisa em cima da hora. No vestibular eu checava as fórmulas que eu não tinha muito certo na cabeça, checava as fórmulas e adiantava, assim, porque às vezes caía questão com aquilo. Então, assim, pra mim, a minha experiência é boa e eu continuo fazendo isso. Então, assim, agora, contando o que eu tô fazendo agora, né? O que vem agora? Eu optei por fazer o AMC1 primeiro e agora então vou fazer a prova de inglês. Eu já tinha feito o PTI no Brasil, mas eu fiz o PTI para imigração, porque a imigração, eu como esposa, né, do meu marido, que é o aplicante principal do visto de residente permanente, eu precisava de 30 no PTI. O PTI é uma prova que vale 90. Eu precisava de 30 só para provar que eu tinha um inglês básico suficiente para eu conseguir me comunicar aqui. Fiz o PTI no Brasil, consegui 50. Se por acaso naquela época eu tivesse feito 65, já estaria valendo pro meu registro, né, da APRA, porque já é a pontuação suficiente para ser médico. Então, assim, no PTI a gente precisa de 65 em cada skill, né, que é o reading, listening, speaking e writing. Então, assim, a gente precisa de 65 em todas as bandas. Como eu, né, não tive essa nota e realmente, quando eu fiz ano passado a intenção era só de fazer para imigração, eu preciso refazer essa prova agora. E eu optei por pagar um curso para poder ter as orientações, assim, algumas dicas que eles dão, que são dicas muito macete, né? Vamos dizer assim, eu tô fazendo o curso no English Wise, aqui em Sydney. Não sei se tem em outros lugares da Austrália. Confesso para vocês que eu não pesquisei isso a fundo, então eu segui a dica de uma amiga minha, ela me deu a dica, faz lá. Aí eu falei, beleza, vou fazer. E aí me matriculei, gostei, né, do curso, do formato deles, então assim, eles fazem de uma forma bem dinâmica, com muita prática, né, e aí você tem as aulas. Teve só essa semana de aula teórica, na semana que vem eu já começo a fazer aula prática. Eu vou ficar lá sentada no computador, fazendo como se fossem vários simuladinhos da prova, né? Várias questões no formato das questões do PTI. E aí eu vou precisar, né, quando eu me sentir confiante e tudo mais, eles vão me dar um feedback também de em que momento eu vou estar apta para fazer essa prova para conseguir os 65 e vou fazer essa prova. E depois de feitas essas duas provas, então eu posso realmente ter o meu registro, conseguir emprego e tudo mais. Só que paralelo a isso, essa semana abre a campanha de New South Wales. A campanha, existe um período do ano, né, que é sempre no meio do ano, que tem o maior número de vagas. É como se fosse a temporada das provas de residência, mas não é. Aqui não é prova de residência, né? Eu já expliquei isso. Então, aqui abrem vagas de emprego que você tem que aplicar para as vagas de emprego. Então, assim, eu já vou começar a aplicar mesmo sem estar com a prova feita. Por quê? As aplicações começam agora, as entrevistas só vão acontecer em setembro. Se não me engano, acho que é isso. Eu vou deixar aqui no site também para vocês, quem já estiver pronto, ou quem já está pronto provavelmente já sabe da data das campanhas, mas enfim,
para quem ainda está se familiarizando com esse processo todo, para conhecer o que é esse negócio das campanhas. Eu vou deixar aqui a de New South Wales. Dos outros estados, né, Vitória, Western Australia, South Australia, Western Australia, tudo já abriu, não sei se já fechou, mas acho que ainda está acontecendo. Eu não pretendo aplicar nesse momento para outros estados. Eu vou aplicar nesse início, eu vou aplicar só aqui para New South Wales, especialmente aqui para Sydney, porque a gente acabou de se mudar para cá. Eu tenho um filho de 3 anos, então assim, a minha intenção não é, a princípio, mudar de cidade. Meu marido está empregado aqui, trabalha aqui, tá com um emprego legal na área dele, então assim, a princípio eu quero realmente continuar aqui, a minha intenção não é mudar de cidade. Enfim, aí eu vou aplicar para essas vagas de trabalho e, paralelo a isso, vou estudando para o inglês, vou fazer a prova, pretendo fazer as soon as possible, né, o mais rápido possível, assim que eu estiver apta para fazer a prova, para já conseguir estar apta a ter o registro na APRA. Então, assim, esses vão ser os próximos passos e depois eu vou fazer o clinical. Vai depender também se eu vou... Isso aí já é um passo mais pra frente, né? O primeiro passo agora é passar na prova de inglês e aplicar para as campanhas. Então, resumindo, é isso. E aí depois, provavelmente, eu vou me preparar para o clinical, mas aí eu volto aqui para contar para vocês. Então é isso, gente. O vídeo já ficou bem grande porque eu acabei falando demais, me empolguei, porque o assunto da prova foi o acontecimento do século. Quase isso, né? Mas eu fiquei bem feliz. Enfim, é isso, gente. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o joinha, não esquece de se inscrever, compartilha também com quem tem interesse nesse assunto. E, por favor, deixa comentário, pergunta, sugestão, o que vocês quiserem que eu traga aqui de diferente. Enfim, que é sempre muito bom pra gente poder ter essa troca de informação. Quem já fez a prova, né, meus colegas queridos que já estão aqui, que já fizeram a prova, se quiser, deixa comentário aí embaixo, que isso ajuda o pessoal também que tá começando. E aí a gente vai trocando experiência. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.